A Umbanda não tem Erindin Logum, o jogo de búzios. E os motivos eu vou contar agora para você. Não se trata de um ataque gratuito, mas eu sei que eu vou colocar o dedo na ferida de um pessoal aí. Eu vou explicar os motivos de que entidades não se comunicam através do jogo de búzios. E que as estruturas religiosas que utilizam dessas ferramentas são o Candomblé e o Essin Orixá Ibilé, o culto tradicional iorubá. A Umbanda não utiliza oráculos. E eu vou explicar em detalhes para você. Eu sou o Babalaô e Fatmilerim Oman Agbolé Obemó André, dirijo o Instituto Cultural Orgulho Ancestral e Ijoifá Ofun Oturá. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva, ative as notificações se você gosta e pretende ter conteúdo de qualidade, sério e de graça. Agora, se você gosta de ver Pombagira falando qual é o Exu do Neymar, pode se retirar que esse canal não tem nada a ver com você. A prática oracular com o jogo de búzios realmente não faz parte da Umbanda. Digo isso baseado em questões históricas, étnicas, culturais, estruturais e filosóficas. Na Umbanda, a espiritualidade é fundamentada na conexão com guias espirituais. E o que são guias espirituais? São espíritos de pessoas desencarnadas, espíritos de pessoas mortas, que, segundo a crença da Umbanda, depois de um certo período, opta por trabalhar praticando curas espirituais e físicas, e também oferecendo orientações, ensinamentos para os devotos dessa religião. Aí você pode me perguntar, de que forma, então, são feitas essas orientações a quem busca pelo auxílio desses guias? Geralmente pela forma em que você mais vê dentro de terreiros ou até em plataformas digitais, ou seja, através desse guia espiritual, desse espírito incorporado na pessoa, no médium, cavalo, matéria, aparelho, chame como você quiser, cada casa dirige de uma forma a pessoa que presta esse serviço. O Erindin Logum, jogo de búzios, é um dos primeiros oráculos da tradição iorubá. É chamado também de Orixá de Idá. E vou te contar uma curiosidade. Um nativo iorubá leva em média 1 década para se tornar apto, para se conhecer de forma substancial os odus, para memorizar alguns itã, enfim, 1 década e meia, isso um nativo iorubá. Imagina só um estrangeiro. Mas isso por aqui é só um detalhe pequenininho, um mero detalhe. Eu praticamente nasci em berço umbandista e garanto para você que naquela época não existia essa bagunça, essa patifaria de adijá na Umbanda, vestir orixá com chorão e muitos outros elementos do candomblé. Também não se falava em obi na Umbanda, mas a impressão que temos é que se hoje a Umbanda não introduzir ritos e fundamentos e elementos de outras tradições, ela deixa de ser importante. Por isso, eu defendo que por mais que o número de pseudo-umbandista venha crescendo de uma forma bem grande, a religião tende a ser a primeira vertente da África no Brasil a estar com o futuro, ou até o presente, bastante comprometido, pois a tradicional Umbanda a gente nem vê mais. E tem muita gente que ainda não conseguiu compreender isso. E é muitas vezes enganada ou prefere se enganar através de fantasias. E isso por uma série de motivos que eu não vou me aprofundar. Deixe o seu like aqui e compartilhe esse vídeo, que tem muita coisa ainda pra gente falar. Babá, e por que você crava que na Umbanda não tem jogo de búzios? É simples. Eu vou partir do princípio. A Umbanda não nasceu no dia 15 de novembro do ano de 1908, lá com o Zélio de Moraes e seu caboclo das 7 encruzilhadas. E sobre isso eu falo em detalhes aqui nesse vídeo, ó. Não deixe de conferir esse vídeo. O link está também na descrição, não deixe de ver. Continuando, a Umbanda é muito mais antiga. Podemos dizer que a Umbanda é filha da Cabula, do Canjerê, do Calundu, da Macumba, enfim, de várias outras práticas espirituais que foram trazidas pelas mãos e pelo conhecimento espiritual grandioso dos negros escravizados da etnia Bantu. Bantu, tá certo? E o que o negro escravizado Bantu cultuava, babá? Cultuava Inkice e Bakulo, forças da natureza e ancestrais. E aqui, quando chegaram, encontraram os indígenas escravizados do Brasil e os cultos aos ancestrais e às forças da natureza que os nossos indígenas praticavam foram unificados junto aos escravizados
da etnia banto africana. E com o passar do tempo, a Umbanda nasce da tradição africana banto e da indígena do Brasil. Então vamos lá. O jogo de búzios é uma prática milenar muito antiga, que faz parte do Ixexelabá, que em Yorubá quer dizer algo dos primórdios da existência. Muito, mas muito antigo. E para que serve o jogo de búzios? Serve para nos orientar através de odus, que contém versos, que contém histórias e passagens de umas divindades conhecidas como orixás. E de onde é que vem essa prática? Da tradição Yorubá. E o que o Yorubá cultua? Egungun, Yamin, Egbeorum, Ori e Orixás. Mas, babá, Inquice e Orixá não são a mesma coisa, só que em línguas diferentes? Não, não são. Inquice, do povo banto, são energias da natureza, forças da natureza. Já os orixás são ancestrais Yorubá divinizados, onde alguns são conhecidos como Irunmalé, que participaram da criação do mundo junto a Olodumare, o ser supremo da tradição Yorubá. Conseguiu compreender a diferença? Então esse é mais um presente do nosso canal para você. E eu tenho certeza que merece um like no vídeo. E se você não está inscrito, aproveite agora para se inscrever. E olha só, se você entendeu essa diferença, já comenta aqui embaixo. Vamos conversar, vamos debater. É muito importante quando você comenta, quando a gente engaja, quando a gente bate um papo e conversa de uma forma saudável, sem ataques gratuitos, o YouTube entende que é um assunto relevante, que é bacana, que é interessante, que tem um bom conteúdo e mostra a mais pessoas. Então, se você é um parceiro, um amigo nosso aqui do canal Orgulho Ancestral, comente, curta e compartilhe esse vídeo. Babá, se na Umbanda não tem búzios, pois vem da tradição banto, que cultua Inquice, como é que o orixá foi parar na Umbanda? A última etnia escravizada africana que aportou no Brasil foi a Yorubá, e vieram em grandioso número, muitas pessoas mesmo, milhares de pessoas da etnia Yorubá. E o que aconteceu? Ao verem que aqui haviam rituais muito próximos, parecidos, do que eles praticavam em terras Yorubá, eles foram introduzindo nas práticas espirituais daqui o seu culto ao orixá, fazendo inclusive uma espécie de sincretismo, para se fazer entender melhor, pois o idioma era totalmente diferente. Era não, é. E assim foram utilizando o nome dos orixás, obviamente que cultuavam por lá. O próprio nome orixá foi, de certa forma, se popularizando por aqui e foi desenvolvendo um fenômeno que chamamos por aqui de processo de nagotização. O nome orixá se tornou muito popular, uma espécie de sinônimo de espiritualidade de matriz africana, ou seja, para alguns, tudo que viesse da África era orixá, independente da etnia, de onde viesse, enfim, não importava. Era orixá. Por quê? O nome ficou muito popular por ter sido os últimos negros escravizados a chegarem no Brasil, os Yorubá. Só que há um importante detalhe que eu devo contar para você. Os rituais que mais se aproximavam do que era feito em relação ao orixá em África eram praticados dentro do candomblé, que mantinha a raiz com cantigas na língua Yorubá, com cerimônias mais próximas realmente. Porém, esse é um assunto que eu já falei nesse vídeo aqui, onde explico sobre as diferenças entre a Umbanda e o Candomblé. É o vídeo mais assistido aqui do canal. No Candomblé não havia incorporação de espíritos ou guias espirituais, como existe na Umbanda. E então as orientações espirituais eram feitas, ou são feitas, através da consulta ao oráculo Erindin-Logun, ou jogo de búzios. Cada religião possui suas práticas específicas. E na Umbanda, a base está na cura espiritual e no auxílio aos necessitados, promovendo assim a harmonia e o equilíbrio entre os planos espiritual e material. E como é isso? Através das orientações e tratamentos realizados por caboclos, pretos velhos, espíritos chamados de baianos, o povo da rua tão famoso, espíritos infantis, crianças, entre outras linhas de Umbanda. Assim, o jogo de búzios, por não ser parte integrante dessa tradição, não é utilizado na Umbanda como uma ferramenta de orientação espiritual. E isso não quer dizer que o dirigente da casa, o dirigente espiritual umbandista,
não possa utilizar os búzios, pois se caso ele seja iniciado no Ifá, ou tenha seus direitos devidamente tomados na estrutura litúrgica do candomblé, nada vai o impedir. Mas a consulta é feita dentro de uma haste religiosa diferente, e não falando de Umbanda. O que eu estou dizendo aqui é que a Umbanda não usa os búzios, pois não tem ligação com o culto de orixá. Pronto, que agora lascou mesmo. A Umbanda não cultua orixá, pois orixá não é força da natureza, como eu já falei. Orixá não é espiritualidade universal, não é signo de horóscopo. E além disso, não é um espírito comum desencarnado como eu e você seremos um dia. Orixá é divindade iorubá. Sim, pertence a uma tradição. E para se cultuar orixá, é necessário conhecer a fundo essa tradição, pois orixá é fundamento. E esses fundamentos, somente quem passa por rituais de Awô, segredo sagrado, possui ao longo do tempo de forma aprofundada. Conhecimento este que a Umbanda não possui e nunca precisou possuir. Por quê, babá? Porque não faz parte da tradição dela. A Umbanda sempre foi suficiente, mas de um tempo para cá, incorporou um espírito que carrega um complexo, uma síndrome de vira-lata, onde para muitos se sentirem importantes, eles têm que enfiar ritualísticas de outras culturas religiosas que nada tem a ver com a Umbanda. Mas, babá, eu sou umbandista, como assim? O senhor tá falando besteira aí. Nós da Umbanda damos comida para o orixá, cantamos para o orixá, adoramos os orixás e até recebemos, babá, os orixás nas giras. Sim e não. Vamos lá. Sim, a Umbanda louva os orixás em forma de cantigas, em língua portuguesa, mas é sim uma forma de louvação. A comida para orixá é uma forma de agradecer, é uma forma de carinho, nada de mal. Mas olha só que interessante, vou só criar um adendo aqui, uma coisa para quebrar um pouco o gelo. Iemanjá, sereia das ondas, rainha do mar? Não. Iemanjá é sereia? Não. É a rainha do mar? Também não. Odoiá Iemanjá. Odoiá, senhora do rio. Aqui no Brasil ela é conhecida como a rainha do mar, mas por um simples motivo de localização de festa lá antigamente em Salvador. Também já falei sobre isso é só um detalhe que eu estou colocando aqui, não precisa me xingar, tá bom? Ah, mas babá, tá errado então cultuar Iemanjá no mar? Não, não tá errado. Eu só estou exemplificando alguns pequenos fatos. E receber orixá na Umbanda? Não. O que se recebe na Umbanda, como os próprios umbandistas falam, caboclos de orixá, ou então falangeiros do orixá. Não são o orixá. Por quê? São espíritos desencarnados que em algum momento alguém denominou com esses nomes para representar esse ou aquele orixá. Como eu disse há pouco, orixá é fundamento. Orixá não se recebe, orixá não se incorpora, orixá se manifesta. E como? Quando é implantado ritualisticamente em nosso ori e também em nosso bar, em nosso corpo. E esse fundamento, essa ritualística, a Umbanda não tem. Presta atenção nisso. A Umbanda de algumas décadas atrás tinha Oxalá, Iansã, Oxum, Ogum, Oxóssi, Iemanjá e Xangô, certo? E os chamados caboclos ou falangeiros de todos esses orixás que eu citei, eles vêm, né? As pessoas recebem, né? Só não vem o de Oxalá. Por quê? Porque na Umbanda, Oxalá é sincretizado com Jesus. E até onde eu sei, quem recebe Jesus é só o Pedro. Brincadeiras à parte, atualmente a conhecida Umbanda Sagrada, lá do tal do Saraceni, tem orixás chamado Oroinã, que não existe, Logunã, que também não existe. E agora estão introduzindo Logum Edé, Obá, Oxumaré, Ossóin. Mas sobre isso eu não vou nem comentar, pois por incrível que possa parecer, esse canal ainda é sério. Preste bastante atenção. Um oráculo é o Indin Logum, o jogo de búzios. Não é eu sair e ir para uma loja de artigos religiosos, comprar alguns búzios ali, dar um banho nele de 7 ervas Mãe Maria e sair fazendo consulta para as pessoas através da minha intuição. O jogo de búzios tem inúmeros, milhares de fundamentos. Os búzios comem, passam por diversas ritualísticas para servirem como oráculo. Existe o búzio certo para servir de oráculo. E essas ritualísticas que eu citei não fazem parte da liturgia da Umbanda. E isso é muito simples de se entender. E não estou me referindo aqui à questão do edé, do sangue animal.
que também faz parte da sacralização de um oráculo. Mas não estou falando só disso. São inúmeras ritualísticas que acontecem tanto nos búzios, quanto no sacerdote ou sacerdotisa que irá utilizar para atendimentos. Você entendeu? Os segredos e fundamentos para a utilização de um jogo de búzios não faz parte da liturgia da Umbanda, pois essa não é uma religião que precisa de oráculo. Nunca precisou. Então não acredite em tudo que você vê. Nós vivemos a era da comunicação. E o Senhor da comunicação é Exu. Se eu comunico e você me compreende, é Exu quem nos permite. E Elebara, Lalu, Onon, Oxeturá são palavras fundamentadas que não fazem parte da Umbanda. E não é demérito isso. É apenas uma outra tradição. Olha só, o caboclo não responde no oráculo, o preto velho não responde, nada disso. Quer saber quem responde no jogo de búzios? Assista então a esse vídeo aqui. Assista. Eu não quero mais tocar nesse assunto de que a Umbanda não joga búzios, pois esse assunto já tá chato pra caramba. Tanto que o conteúdo desse vídeo tá um tanto sádico, você percebeu? Sabe por quê? Porque parece que a gente chove no molhado. Fé é muito importante, porém a apropriação cultural é algo péssimo, pobre de fundamento e de espírito. Não estou aqui para falar mal da Umbanda, e sim para defender a Umbanda como uma religião independente, que não necessita de ferramentas de outras crenças para ser o que é. Um umbandista consciente é quem de fato estuda, conhece a história e a estrutura da liturgia da Umbanda. Quem não concorda, eu sinto muito. Pode comentar aqui, mas contra fatos não existem argumentos plausíveis. Para se consultar, para conhecer o nosso trabalho de perto, entre em contato conosco através do WhatsApp do Templo 19 98196 1258. Será muito bem recebido, será um grande prazer falar com você. Obrigado a você por chegar até aqui. Agradeço também ao Centro Cultural Africano, ao Instituto Cultural Orgulho Ancestral, e deixo esses vídeos para você entender como é que é o jogo de búzios. Quem responde, como se desenvolve, enfim. Divirta-se aqui, Modupué, Axé-O, e muito obrigado, a gente se vê.